Ivan, tem uma questão que me é muito cara, porque eu me dedico já há um bom tempo a estudar as relações evangélicas neopentecostais, mas também pentecostais na política e não só na política. E tem uma questão que me chama muita atenção, que esse fascismo, ou esse nazismo, ou esse neonazismo, ele tem um pilar, vamos chamar de pilar gospel, para ficar mais fofo. Ele tem um pilar com os religiosos. E aí tem algumas questões, Ivan, que eu queria te propor aqui, até como provocação para a gente conversar. Há uma briga, para quem entende esse métier dos evangélicos, há uma briga entre os Ferreira e os Malafaia, vamos dizer assim. Tá? Ou entre o Malafaia e os Ferreira. Ferreira, o bispo que recentemente perdeu a esposa, inclusive, o Bolsonaro foi lá em Madureira no velório e tudo mais. Eles brigam, eles disputam poder. O Malafaia, ele ganhou uma queda de braço, vamos dizer assim, com agora o Gilberto Nascimento ganhando a presidência da bancada evangélica. O candidato do Ferreira era o Ottoni. Mas antes disso, já havia tido uma outra queda de braço quando da indicação para ministro do Supremo, tá? Porque os Ferreiras ganharam aquela queda de braço do Malafaia, porque eles queriam o Mendonça como ministro do STF, e o Malafaia queria um tal de William Douglas. Então, tem essa briga. E essa briga explodiu agora num racha na bancada evangélica que foi inédito, porque eles sempre conseguiam a conciliação na hora de nomear ali o presidente da bancada evangélica. Não está faltando a gente tratar, Ivan, com um pouco mais de celeridade, com um pouco mais de atenção e até de seriedade, de efetividade, a questão dos evangélicos, sobretudo em relação aos evangélicos de extrema direita, e em especial da bancada evangélica? Não há aí um problema que está sendo, inclusive, apontado por muitos, com um aumento muito grande? Não há realmente a falta de diálogo? Nós não estamos vivendo um perigo de ataque à laicidade do Estado e até de futuramente um Estado absolutamente religioso no Brasil? Eu queria te ouvir sobre isso. Certamente, Viaro. Eu digo a você que você é mais aprofundado, pelo que eu vejo, nas questões ligadas à religião e aos evangélicos em particular, do que eu. Eu posso falar da minha visão mais política. Os subterrâneos que representam o crescimento do movimento neopentecostal, particularmente no Brasil, é um fenômeno que precisa ser analisado não só do ponto de vista religioso, mas político. Você mesmo falou aí, por exemplo, esse Malafaia, ele é um político, entende? Ele é um político, você pode ver pelas manifestações na Paulista, etc. Político muito reacionário. Eu diria que o pensamento progressista no Brasil, democrático, ele tem imensa dificuldade de penetrar nesse público. E nós estamos assistindo a um crescimento ostensivo da presença de neopentecostais. Tá? Eles estão atingindo um patamar de decidir eleição. Porque, veja, uma coisa é a informação geral, outra coisa é o poder de mando de um pastor. É lógico que nós vamos ter pastores de esquerda, igrejas evangélicas mais progressistas, mais democráticas, mas aliás, nós temos um pastor na bancada, que é o Henrique Vieira, que é um quadro muito bem preparado e que faz a disputa política e ideológica. O problema está na retaguarda da igreja. Então, essa ideia do rompimento com o Estado laico, ele já é algo antigo, também praticado pela Igreja Católica, certo? Porque Sim. Se a gente fosse ser rigoroso, como disse ali o Plínio de Arruda Sampaio, contando um caos para vocês, aí, do DCM, para você, Viado,
No debate que nós fizemos lá em 2010, na Rede Vida, estavam presentes aqueles dois cardeais, entende? Que estão até hoje, aquele do Rio de Janeiro, que é o. Esqueço aqui o nome agora, e também esse de São Paulo. São dois bastante conservadores, né? Então, a pergunta que fizeram para o Plínio não poderia ser mais embaraçosa, entende? Você é a favor de manter os símbolos da Igreja e Cristo nos departamentos, nas instituições públicas? Ele falou, olha, ele ficou assim, pensou uns 30 segundos, ficou encurralado, mas saiu-se com a seguinte, veja, eu fui deputado, lá no Congresso tem um Cristo lá atrás da mesa da Câmara dos Deputados, lá no alto. O que esse Cristo está fazendo? Quem me botou aqui para ficar olhando esses 400 picaretas? Entende? Ou seja, ele quis dizer o seguinte, ele saiu-se com a ideia clara que ele era a favor do Estado laico, embora ele fosse muito religioso, ele fosse um homem da igreja, entende? Só que um político e um cidadão progressista, democrático, que aceitou a ideia da separação da igreja com o Estado. Agora, hoje não, nós estamos com uma caminhada inversa. Até a Igreja Católica recuou bastante nessa questão. Agora, a Igreja Evangélica, não. Aquilo virou uma seita, são seitas, entende? E seitas, elas têm um lado que é assim, é levar vantagem de um lado, entende? Ser aguerrido e, ao mesmo tempo, fazer política. Pega um Sóstenes Cavalcante, essas figuras que estão lá, uma ligada ao Malafaia, outros a outras igrejas, etc., e você vai ver o seguinte, eles estão discutindo tudo, qualquer questão. Ontem, por exemplo, foi votado um projeto que é o Dia do Axé. Deputado baiano propôs, a deputada, aliás, Lissa Mata, aí, o relator também era um deputado do PCdoB da Bahia, e, de repente, eles se saem que o carnaval, entende? Era uma festa pagã, que era pornografia, entende? Que era... Mas foi sabe quando você vê aquele retrocesso, assim? E eles estão lá, esses mesmos que gritam defendendo o Bolsonaro, o Trump, o Musk, e etc., falando a mesma coisa. Então, lá também está aparecendo um alinhamento conservador. Veja, qual é, professor Viário? O sentido de defender o evangelho, entende? E defender o armamentismo do Bolsonaro com a arminha na mão. Eles estão lá defendendo, eles têm ligação direta com a bancada da bala, eles absorveram isso, entende? Com a bancada do agro, do boi, logicamente, e eles formam um triunvirato lá que é uma base social que vota qualquer emenda constitucional, acima de 308 votos no Congresso Nacional. Então, é uma particularidade que nós estamos vivendo, que é preciso voltar à ideia. Eu acho que tem a ver também com a questão da baixa da participação popular. O sujeito vai para a igreja, ele não participa mais. Nós não estamos na década de 80, os sindicatos estão absolutamente rebaixados, detonados e até apelegados, vamos falar isso, mas também porque mudou o sistema de produção. Claro. A função deles, o empreendedorismo, o individualismo campeia, né? E essas funções todas se mesclam numa ideia da defesa do próprio capitalismo. Então, mesmo do ponto de vista do neoliberalismo, eles se tornaram extremamente neoliberais. Eles que seriam favoráveis a, no mínimo, que os pobres tivessem a assistência, no mínimo. Entende? Não, eles defendem o projeto neoliberal, que a elite podre, que não tem projeto de nação no nosso país, predadora, defende. Então, foi criado um sistema hoje que levou o país para trás. Nós vamos ter que fazer esse enfrentamento político e religioso também, mas não religioso contra o direito
de todos não, terem claro que não, claro que não. A sua opção religiosa. É você misturar, entende? A quem serve o Estado brasileiro? O Estado tem que ser laico, defender que todos possam ter a sua opção, mas não usar a estrutura política para poder e dinheiro. E aí, essa isenção das igrejas é um escárnio. Mais isenções, que eles, e particularmente são os neopentecostais que o Lira, o Mota, eles suportam, que eles precisam dessas bancadas para manter o seu poder. O medo que eu tenho, Ivan, é porque a gente conversa várias vezes sobre isso, a gente conversa com várias pessoas, inclusive, não só parlamentares, como acadêmicos, especialistas no assunto, e parece que nós estamos de mãos atadas, porque a gente conversa, discute, a gente identifica os problemas, mas parece que não há possibilidade, parece que não é viável o enfrentamento, entendeu? Por exemplo, quando eu trouxe aqui os Ferreiras e o Malafaia, para quem não conhece muito o meio, eu vou explicar aqui. Os Ferreiras e o Malafaia é uma disputa interna de uma denominação da Assembleia de Deus. O Malafaia tem a Assembleia de Deus dele, que é a ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é a Assembleia dele, porque a Assembleia de Deus é uma só, mas ela é subdividida. E os Ferreira têm a deles, que talvez seja uma das mais famosas. Eles brigam por poder dentro da bancada no Congresso. Claro. Paralelo a isso, o Edir Macedo tem o partido dele. Não é a bancada. E uma rede de TV também. E uma rede de TV. Aí eu quero assim, já te passo a palavra, mas tu dissesse assim, como é que podem cristãos defender o armamentismo? Então, Ivan, olha o que eu vou colocar aqui na tela agora, comunidade toda olhe também, tá? Não é besteira o que eu vou botar. Ivan, esse tipo de pergunta se popularizou no Instagram, tá? E naquela rede Thread, que é do Instagram. A pessoa pega e escreve assim: se você não gosta de piada pesada, acho melhor não abrir os comentários. Esse tipo de postagem é um gancho que esses reacionários fazem para que as pessoas entrem nos comentários e ali façam somente piadas preconceituosas e que se sintam à vontade para fazer, já que tem um alerta ali. E eu mapeio essa gente sempre. Olha o que eu peguei ontem. Primeiro comentário. Esse sujeito botou: o que há em comum entre uma mulher negra grávida e um carro com pneu furado? Ambos esperam um macaco. Que loucura. Gente. Aí eu peguei, Ivan, e fui atrás do perfil desse senhor aqui, desse sujeito. Olha o perfil: servo de Cristo, Ivan. Nossa, ele se identifica como? Servo de Cristo. Alexandre Júnior, servo de Cristo. Fazendo uma piada nojenta, abjeta, extremamente racista. Então eles estão se escondendo atrás dessas questões ditas cristãs para atuar desta forma. Sim. E eu passo o dia inteiro vendo isso, porque o meu algoritmo já me manda só isso, porque é o que eu quero ver, o que eu quero investigar. Então, desculpa eu tocar no assunto de novo, nós precisamos enfrentar esse movimento que eu costumo chamar de neocristão, porque nem evangélico é. Se nós não enfrentarmos, vai ser tarde demais, Ivan. Vai ser tarde demais. E eu temo muito por isso.